Tudo bem com vocês, gente? A gente já estava se interagindo durante o louvor e agora venho aqui para refletir um pouco com vocês. Nós estamos em 21 dias da campanha de jejum e oração, Crescendo com Cristo. Você tem vindo, você tem se sentido abençoado, você tem se sentido contemplado pelo que o nosso Deus está fazendo? Eu tenho sido abençoado. Tenho sido abençoado em ver essa igreja cheia. Tem dias assim que a gente está aqui que dá uma alegria no coração, dá um quentinho no coração, de ver o povo de Deus se mobilizando na direção da oração, na direção de buscar mais de Deus, de buscar mais da palavra de Deus, de estarmos unidos em comunhão, crescendo e ajudando uns aos outros. Vamos continuar, ainda tem muitos dias pela frente. Se você não está conseguindo vir, dê um jeito nisso. Se obrigue, faça um combinado e venha. Porque quando você vier, você vai falar assim: nossa, por que eu não vim todos os dias? Por que eu não estou aqui desde o começo? Poxa, estou perdendo. Gente, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. Nós estamos no 14º dia, se não me engano, né? Acho que é isso. O Evangelho de Lucas, capítulo 16. Mentira, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. E a gente vai ler um trecho consideravelmente grande. Já estou te avisando para que você não se perca nos seus pensamentos. Na era da tecnologia, a gente tem uma tendência a se dispersar muito fácil na leitura, né? Não sei se você tem essa sensação de que às vezes você está lendo alguma coisa e tem que ler um parágrafo mais de 2 vezes, porque sua mente divaga. Então, não deixe nada roubar você da leitura da palavra do Senhor, amém? Vamos ler Lucas 15, versículo 11 em diante. 11 até acabar o 15. Que é a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Vamos juntos? Todo mundo abriu? Se você não conseguiu achar ainda, diga misericórdia. Então vamos juntos. Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 em diante, diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. E o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele.
Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste no cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos falar mais uma vez com Deus? Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque nós temos aquelas portas abertas. Temos pessoas aqui dentro servindo ao Senhor, preparando esse encontro dessas pessoas que estão aqui nessa manhã e dessas pessoas também que nos acompanham pela transmissão. Obrigado porque nós temos um lugar para sermos ministrados pelo Senhor, nós temos um lugar onde nós encontramos pessoas para cuidar de nós, e nós temos esse lugar para chamar de nossa casa de adoração. Nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, que tem poder. Confronta-nos, ó Pai, nos corrija e fale com o nosso coração, Senhor. Por isso eu me coloco à Tua disposição, Pai, para que o Senhor fale comigo através de mim, e que daqui, hoje, dessa manhã, Senhor, nós saiamos com o coração cheio do desejo de cumprir aquilo que o Senhor quer que cumpramos. Que saímos daqui dessa manhã, Senhor, com o coração cheio do desejo de corresponder aos Teus estímulos, de corresponder à Tua vontade e de não endurecermos os nossos corações quando ouvirmos a Tua voz. É o que nós pedimos desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados, eu queria que a gente refletisse brevemente a respeito dessa parábola, que é uma das parábolas, para mim, pelo menos uma das mais bonitas, uma das mais emblemáticas, e eu creio que seja uma das parábolas também mais conhecidas, né? Porque ela tem esse poder de falar sobre um movimento maravilhoso, que é o movimento de alguém que se arrependeu, que, na verdade, voltando um pouquinho, né? Para falar a respeito de alguém que se encheu de vaidade, que se encheu do desejo de desbravar a vida, de tomar as decisões por conta própria, que bateu no peito e disse: eu sei o que fazer, eu vou fazer aquilo que me bem der na telha. E a história também conta a respeito da trajetória dessa pessoa, se perdendo em meio ao dinheiro, a farras, a bebedeiras, a ilusão desse mundo, e fazendo esse caminho de retorno. Para a casa de seu pai, e uma história que fala sobre muitas coisas, fala sobre esse arrependimento, fala sobre esse perdão recebido por esse perdão concedido por esse pai, e fala também sobre um confronto a respeito dos sentimentos envolvidos no meio disso tudo, porque existe também a figura de um filho mais velho, que estava ali, vendo esse movimento acontecer, um filho mais velho que permaneceu ao lado de seu pai e que não gostou nada de ter recebido um irmão mais novo que fez a graça lá e voltou. Então eu gosto dessa parábola porque é uma parábola muito rica, é uma parábola que fala a respeito de verdades, de movimentos que a gente vê se replicando aqui dentro com uma certa frequência. Pelo menos é parte da minha história, é parte daquilo que eu vivi, faz parte talvez da história da maior parte de nós aqui, que é o momento em que nós nos damos conta que o nosso autogoverno, que a nossa autogestão, que as nossas opiniões, que a nossa maneira de enxergar a vida talvez não seja a melhor forma, que talvez a vontade de um Deus, estar num lugar sentado à mesa com esse Pai, desfrutando das bênçãos e da riqueza desse Deus, talvez seja o melhor lugar de estarmos. Amém? Por isso a gente vai refletir sobre alguns aspectos. A gente costuma ouvir as pessoas falando, colocando a ênfase nesse retorno, a ênfase nesse arrependimento, a ênfase nesse perdão recebido por esse filho, e talvez fala com menor frequência a respeito do sentimento desse filho que fica. Então, nós hoje falaremos sobre o irmão do filho pródigo.
O irmão mais velho do filho pródigo, o irmão que ficou em casa, o irmão que permaneceu ao lado do seu pai, o irmão que não fez o que o filho mais novo fez, o irmão que ficou confrontado com o retorno desse irmão mais novo. Então existem, se você tem o livreto da campanha, você pode acompanhar alguns pontos que a gente vai elencar nessa manhã. Se você não tem ele físico, a gente colocou lá no grupo de avisos da IBNM. Então, você pode achar lá rapidinho, estamos na página 61. Eu fico pensando sobre essa parábola e eu lembro de algo que aconteceu comigo na minha adolescência. Assim, na verdade, na minha infância, perto ali da minha infância, virando para a adolescência. Então, o que acontece? Só que assim, diferentemente dessa parábola, na minha vida eu sou o mais novo, né? E na parábola, na verdade, o filho pródigo é o filho que fica, é o filho mais velho, né? Mas o que eu quero dizer é que lá em casa acontecia assim, né? Meus irmãos, digamos que meus irmãos mais velhos, eles não gostavam muito de estudar, assim, então eles eram um pouco terríveis. Eles iam assim forçados mesmo para a escola, e eles assim foram até o 3º ano. Desculpa, meus irmãos, se vocês estão me assistindo, a gente sabe que é verdade, vocês não gostavam de estudar. E eles iam arrastados para a escola, todo final de ano era aquela coisa assim, meu Deus, ficaram de recuperação final, e aí tipo, não passaram numa matéria, ficaram de curso de verão, eu nem sei se existe isso ainda, mas lá no Nordeste tinha um curso de verão que era assim, você tinha a recuperação bimestral, você não passava, você ia para a recuperação final, você ficava pendente numa matéria, você fazia o curso de verão, que era assim, não vou reprovar um ano por causa de uma matéria, então vou ficar todas as minhas férias estudando matemática, que eu deveria ter estudado o ano inteiro, e estou aqui para recuperar essa matéria. Eu não sei se funciona aqui no Sul, mas lá no Nordeste era assim, curso de verão era para aqueles que reprovaram em todas as instâncias, e a pessoa tinha ali um último filete de esperança que meu Deus, vou ficar aqui as férias inteiras estudando e não vou ter férias, vou emendar de um ano para o outro. Então, meus irmãos eram esses. O meu irmão mais velho, ele reprovou há alguns anos, inclusive. Meu irmão do meio nunca reprovou, mas passava assim, ó, raspando, curso de verão atrás de curso de verão. E eu era o filho, o Juninho, entendeu? Eu era o filho exemplar. Em outubro eu já estava assim... se eu quiser parar de ir para a escola, eu já paro. Eu só vou porque eu quero que a minha média seja 9 ou 10, vamos ver. Então eu era aquela criança meio chata, assim, que falava assim, professor, eu tirei 9, eu posso fazer a recuperação para melhorar a minha nota e talvez tentar um 10? E eu era essa criança que, assim, nunca dava problema, nunca me envolvia em confusões, eu nunca briguei com ninguém no colégio, eu nunca dei um soco na cara de ninguém, assim, tipo, eu sempre fui aquele assim que, meu Deus, se eu brigar no colégio, meus pais vão me arrebentar, então é melhor, eu tinha mais medo dos meus pais do que apanhar na escola, né? E meus irmãos não, meus irmãos assim, meu Deus, minha mãe era chamada com frequência lá, esse menino aqui tá dando problema. Então, eu cativava no meu coração um sentimento de... Que legal, né? Eu vou ter o carro todinho para mim quando eu viajar com os meus pais de férias. E vou deitado aqui atrás, assim, ó, porque não vai ter ninguém do meu lado. Então eu era essa criança que, tipo, sempre ficava assim, com aquele sentimento de parece que eu sou o filho que dá certo, né? E meus irmãos ficavam irritados com frequência comigo. Por quê? Porque eles sempre estavam envolvidos aí nesses lances da escola. E então, por isso que eu falo que era mais ou menos invertido com a ilustração que a gente está lendo da parábola, né? Porque chegou um momento na minha vida que eu comecei a entrar em crise. Olha como o ser humano é problemático, né? Porque eu fazia de tudo para ser certinho, fazia de tudo para ter a validação dos meus pais. Então eu sempre estava assim, sempre estava ok. Nunca tinha muito o que cobrar de mim. Não precisava ir resolver BO de briga na escola, não precisava ir em reunião de pais para discutir, às vezes só porque eu conversava muito. Mas, tipo assim, boas notas, o menino exemplar, o menino tipo 10, ouro. E aí chega um momento na minha adolescência que eu sabe como é adolescente, né? Adolescente dá um vrum na cabeça. Aí eu comecei assim, poxa, parece que meus pais não me dão muita atenção, porque, tipo, eles nunca sentam comigo para fazer a lição, eles sempre estão ali em cima deles, E aí começou a me dar uma crise, assim, que é uma crise, assim, no sentido de,
poxa, parece que meus pais não me amam tanto como amam meus irmãos, porque eles fazem tudo por eles sempre estão em cima deles, sempre estão cobrando e ninguém me cobra. E aí comecei a entrar uma paranoia na cabeça, assim, do tipo, eu acho que eu tenho que fazer umas coisas erradas para chamar a atenção deles. Talvez se eu fizer umas coisinhas, eles comecem a me enxergar melhor. E aí foi um período da minha vida que ali com os meus 15, 16, eu comecei a fazer umas coisas do além, assim. O menino que era um case de sucesso, o Benjamin Button da irresponsabilidade, assim. Começou de trás para frente, começou a fazer tudo errado para chamar a atenção desses pais. Por que eu estou contando tudo isso? Porque parece que tem muito a ver com a parábola do filho, o irmão do filho pródigo. Que é a parábola do irmão que está ali, estou fazendo tudo certinho, eu sempre trabalhei do lado do meu pai. Poxa vida, hein, pai? Parece que eu não tenho paga nenhuma de ser uma pessoa boa, de fazer tudo certinho. Parece que melhor paga recebe aquele que sai, que se arrebenta na vida, que gasta todo o teu dinheiro com mulheres, com prostituição, com imoralidade. Aí ele vem, você dá um anel no dedo dele, você coloca uma roupa boa nele, você mata um carneiro do melhor, do mais gordo, e eu aqui, nem uma bezerrinha para fazer um churrasco com os meus amigos. Então, quando a gente olha esse contexto, a gente percebe que existem muitas coisas que traspassam a nossa existência, que traspassam a nossa vida dentro da igreja, que traspassam a nossa observância em torno daqueles que estão se achegando, daqueles que erram no nosso meio, daqueles que falham. Eu fui tremendamente confrontado pelo Senhor, porque eu me lembrei de algumas coisas da infância, enquanto eu pensava nessa reflexão, e eu fiquei pensando, poxa vida, a gente às vezes é muito pouco benevolente com as pessoas. Às vezes a gente quer chamar a atenção de Deus de uma maneira assim meio esquisita, e às vezes a gente quer chamar a atenção das pessoas e quer colocar louros nas nossas próprias orelhas, e às vezes a gente se perde no meio disso. Mas o fato é que, o primeiro ponto que a gente destaca aqui é que esse filho mais velho, o filho que não fez igual ao filho pródigo, era um filho que não demonstrou consideração pelo seu pai também. Ele fica irritado com o seu irmão, com a recepção do seu pai ao seu irmão, mas talvez essa irritação demonstrasse que ele talvez quisesse a parte dele na fortuna, que talvez ele quisesse ter o direito de pegar aquele dinheiro e falar, sabe de uma coisa, eu vou ficar aqui trabalhando para esse pai, amarrado aqui nesse jugo, eu quero viver minha vida. Só que ele talvez não tenha tido essa decisão, e ficou ali amarrado com um recalque ali, né? Ficou com aquilo entalado no peito. Ele, no seu íntimo, talvez quisesse a mesma coisa que o outro irmão, mas porque até ele diz num determinado momento, né? Eu trabalhei como um escravo. Trabalhei como um escravo para o Senhor, e o Senhor não me deu um novilhozinho para eu queimar com os meus amigos, para fazer um churrasco. Esse irmão mais velho, ele talvez se sentisse superior ao irmão mais novo. Porque aí, como eu falei, né, no meu caso, na minha ilustração, gente, olha, eu diante dos meus irmãos, assim, hoje eu olho para isso, assim, principalmente depois de ter feito terapia, eu olho para mim e falo assim, cara, eu sou um impostor de mim mesmo, meu Deus, eu sou a pessoa que criou o caos, porque em determinado momento da minha adolescência eu entrei numa crise assim, os meus irmãos não gostam de mim, os meus irmãos me oprimem, os meus irmãos não me defendem, se alguém for me bater na escola, ninguém vai me defender, porque eles não estão nem aí comigo, os meus irmãos... E aí eu passei boa parte da minha adolescência com uma neura na cabeça assim, de que eu era rejeitado, de que eu era aquele irmão que não era amado pelos outros irmãos, poxa, eles saem juntos, eles não me chamam, eles não gostam de me levar para os cantos, eu sempre sou um peso para eles. E no final das contas, eu me dei conta que eu promovi a distância entre nós, porque eu ficava assim, o tempo inteiro esfregando na cara deles o quanto eu era bom, o quanto eu fazia tudo certo, o quanto minhas notas eram boas. Está vendo esse boletim aqui? Não tem uma nota vermelha, né? E aí, em determinado momento da minha vida, eu me dou conta de que eu me sentia superior aos meus irmãos, que eu fazia questão de que em todas as instâncias ficasse claro e provado de que eu era muito melhor do que eles, de que eu era muito mais organizado, de que eu fazia tudo muito certo. E às vezes a gente está com esse sentimento dentro da casa do Senhor. Às vezes a gente não tem uma grande história de queda, às vezes a gente não
caiu terrivelmente num vício, às vezes a gente não tem grandes questões morais, e às vezes a gente está andando dentro da casa do Senhor com o nariz em pé e olhando para as pessoas que estão fazendo o caminho de volta para a casa do Pai, com o sentimento de, tá voltando depois da farra, né, querido? Tá voltando depois do teu curso de verão? Como foi as tuas férias? E muitas vezes a gente está aqui dentro desses arraiais, olhando as pessoas com superioridade. Às vezes a gente está olhando para elas como se a nossa trajetória fosse muito mais elegante e como se essas pessoas não tivessem direito de sentar ao nosso lado, não tivessem direito de sentar ao lado da gente na mesa. O Espírito Santo me confrontou nesse sentido, porque muitas vezes a gente vai lidar com outra vida e a gente se coloca num lugar de superioridade. A gente fala para as pessoas que estão machucadas, que estão quebradas, que estão enfrentando processos de reconhecimento, processos de quebrantamento, de humildade, de se reconhecer enquanto orgulhosos. E às vezes a gente encontra essa vida que está demonstrando fraqueza, que está demonstrando que precisa de ajuda, que está demonstrando que precisa de amparo, e a gente olha para essas pessoas e não trata elas com benevolência. Às vezes a gente olha para essas vidas e acha que essas pessoas precisam, que elas mereceram viver o que elas estão vivendo. E que se der espaço a gente ainda dá um sermão e fala assim, bem feito, com palavras bonitas. Que o Santo Espírito de Deus nos convença do nosso pecado. Que o Espírito Santo de Deus nos convença do sentimento de superioridade, que cada vez que a gente se encontrar com outras pessoas, que passam por outros processos, que têm pecados com nomes diferentes dos nossos pecados, a gente se lembre que a gente também peca. E que o fato de termos permanecido aqui na casa do nosso Pai, não garante que nós tenhamos um coração íntegro diante do nosso Pai. Você está me entendendo? Minha mãe fala, meus pais na verdade falam isso, meu pai fala assim, entrar dentro de uma garagem não te torna um carro. Entrar da mesma forma que estar dentro de uma igreja não te torna um cristão. Então, às vezes, a gente está muito aculturado com esse negócio de vou para a igreja, domingo de manhã, vou na reunião de oração, vou no domingo à noite, e às vezes o nosso coração está com o sentimento de, poxa vida, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse a coragem que meu irmão teve, eu estaria longe daqui faz hora. O irmão mais velho, ele achava isso, ele achava que se ele fizesse coisas boas, se ele fizesse tudo certinho para o pai dele, se ele trabalhasse igual um escravo, se ele assim, nossa, eu vou fazer tudo, eu vou tirar as melhores notas, eu vou ser obediente, eu nunca vou brigar com as pessoas. Ele achava assim que se ele tivesse ali do lado do pai dele, braço direito dele, fizesse tudo certinho, ele seria mais aceito. Então, isso aponta para a direção de que talvez a intenção do coração dele de fazer as coisas boas estivesse num lugar meio estranho, né? Porque assim, eu pergunto para você, o que te motiva a fazer o bem? O que te motiva a fazer o que Deus pediu para você fazer? O que te motiva a ir em direção a uma outra vida? Será que é de fato aquilo que Deus espera que você faça e o chamado de Deus para a tua vida e entender que essa é a tua missão? Ou você está fazendo essas coisas para que as pessoas coloquem um louro na sua orelha e falem assim, parabéns, como você é maravilhoso. Será que no nosso fazer diário, na liturgia da igreja, na dinâmica de serviço, tocar um instrumento, ficar ali à frente, pregar aqui na frente, cantar, manusear uma câmera, manusear um aparelho, será que a motivação desse serviço é para a honra e glória do Senhor? Ou será que você é o filho mais velho que está ali, esperando um tapinha nas costas, esperando que alguém fale, nossa, como você é maravilhoso, porque você faz o que deveria ser feito? E por fim, esse irmão mais velho estava na casa do pai e ele nunca usufruiu daquilo que o pai tem. Em determinado momento dessa parábola, ele deixa expresso isso, né? Eu trabalhei para o Senhor como um escravo e o Senhor nunca me deu um novilho, um cabrito para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Isso nos confronta com a realidade de que muitas vezes a gente tem vivido a nossa vida na casa do nosso pai. A gente tem se preocupado muito com o que os nossos irmãos estão fazendo,
com a herança deles, com os benefícios que eles podem ter. E muitas vezes a gente está na casa do nosso pai, vendo o tempo passar e não desfrutando das maravilhas que é pertencer a esse pai e o presente que é ter toda essa fortuna desse pai. Acho que contextualizando para a gente, seria o equivalente a estar na casa de Deus, vir aos cultos, fazer o serviço completo, fazer aquilo que você se predispôs a fazer no Ministério Infantil, ou no Ministério de Casais, ou no Ministério de Louvor, no Ministério da Comunicação, e talvez fazer essas coisas sem se dar conta de quem é o seu pai e o que o seu pai pode oferecer. Tem uma frase que me impacta muito, que fala assim: Deus não quer o nosso serviço. Antes do nosso serviço, nosso Deus quer o nosso coração. E isso me confronta muito, porque às vezes a gente está com o coração quebrado, a gente está com o coração apodrecido de mágoa e de invejas e de ressentimentos. Muitas vezes o nosso coração está escurecido e a gente acha que a gente está na luz. E muitas vezes a gente está fazendo as coisas para o nosso Deus sem que esse Deus tenha o nosso coração. Sem que esse Deus perceba que nós estamos fruindo na casa dele, sendo co-participante das bênçãos, do banquete, entende? E muitas vezes a gente está aqui no piloto automático. Muitas vezes a gente está olhando para muitas circunstâncias, olhando para as pessoas, olhando para os processos das pessoas, olhando para a forma como as pessoas se achegam, olhando para a maneira como as pessoas saíram, como elas voltaram. E muitas vezes nós somos confrontados com a verdade de que existe algo para ser vivido aqui dentro, e que precisa ser vivido, e que precisa ser sentido, e que você tem que se sentir pertencente, e que tem que ficar claro para você que essa casa aqui é uma casa em que você é dono de tudo, porque Deus te colocou como co-participante das bênçãos que Cristo conquistou na cruz, amém? Por isso eu gostaria de convidar você a se colocar em pé nesse momento. E eu gostaria de que você conversasse com Deus nessa manhã, e se perguntasse, e pedisse para que o Espírito Santo falasse com você a respeito de qual pessoa você tem sido nessa ilustração. Sobre como essa parábola fala contigo, porque muitas vezes a gente também tem essa mania de falar assim: poxa vida, hein? A pessoa que deveria ter ouvido essa pregação não veio, que pena. O meu irmão mais novo deveria estar aqui para ouvir esse puxão de orelha. Por que eu faço tudo tão certo, não é verdade? Eu estou aqui tanto tempo, trabalhando igual um escravo para esse Deus. E quem deveria estar ouvindo essa pregação está em casa dormindo. Olha que displicência. Na verdade, não. Essa parábola é sobre você que está aqui. Essa parábola é sobre mim. É sobre como você enxerga o seu irmão. É sobre como você lida com as dores, com os pecados, com a podridão das outras pessoas e como você lida com as suas podridões. Porque às vezes a gente é tão perito em esconder as nossas debilidades, é tão perito em maquiar os nossos sentimentos para parecer um filho tão bom diante do nosso Pai, que muitas vezes a gente entra num empreendimento de ressaltar o quanto os outros erraram, quantos outros deveriam estar fazendo melhor. Isso confronta o seu coração? Isso me confronta. Porque existe uma realidade de muitas pessoas que estão perdidas lá fora. Existem muitos filhos pródigos que não passam por aquelas portas porque as barreiras são muito grandes. Porque os olhares são muito acusadores. Porque o nosso padrão é muito alto para ser quebrado por essas pessoas. Que nós enxerguemos as pessoas de lá de fora, os homossexuais, os drogados, os viciados, as prostitutas, as pessoas que estão passando por processos de divórcio, os filhos que saíram de casa, os pais que expulsaram seus filhos de casa. Tem muita gente quebrada lá fora. Tem muita gente que está pecando e que já está começando a perceber de que entrou numa furada e talvez para fazer o caminho de volta seja muito difícil, porque nós estamos com a nossa fronte sisuda. Nós estamos com um olhar de: ei, você voltando? Enquanto nós cantarmos essa canção, que você seja ministrado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Porque o amor desse Deus é o amor que fala a respeito da parábola anterior à nossa. Quer dizer, duas parábolas antes, que fala assim, da ovelha perdida.
Qual pastor que, tendo uma ovelha que se perdeu, não deixa as 99 em busca daquela que se perdeu? E esse pastor vai em busca daquela que se perdeu, coloca ela nos ombros e volta feliz, cantarolando, porque encontrou a ovelha que estava perdida. Que sejamos esse pastor de ovelha, que coloca a ovelha no nosso ombro e que carrega esse fardo e fala assim: eu vou caminhar mais uma milha, eu vou facilitar o acesso para você. Que o Espírito Santo nos constranja com os nossos amigos de trabalho, com as pessoas que estão aqui dentro dessa igreja. Que o Espírito Santo nos constranja com as pessoas da faculdade, com as pessoas que estão deitadas nas calçadas. Que as barreiras que nós fizermos entre essas pessoas sejam quebradas em nome de Jesus, amém? Enquanto nós cantarmos essa canção, que você tenha uma atitude de entrega diante do seu Senhor, e que Ele traga à sua memória e à minha memória quais são as atitudes que nós temos feito para impedir que pessoas tenham acesso à casa do Pai, amém? Converse com o Senhor enquanto cantamos essa canção. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quando você ouvir a voz desse Deus, não endureça o seu coração. Que dizer a um Deus que sabe tudo sobre nós, sobre as nossas intenções? Que dizer a um Deus que conhece cada gesto nosso na casa desse Pai? Ele é bom. Siga o exemplo. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor algum, mas Ele veio e pagou o preço. Mas tudo pagou por mim. Ele tem sido tão bom, tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra
Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Cante mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar quem cresceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor demonstrou tão grande amor quando nós estávamos perdidos. Obrigado porque o Senhor olhou para a nossa sujeira, para os nossos pés cansados, para os nossos joelhos esfolados das quedas que tivemos. E o Senhor estendeu a sua mão. O Senhor viu como estávamos sujos, Senhor. O Senhor viu o quanto nós estávamos envolvidos na escuridão. E o Senhor trouxe luz para os nossos dias. Oh, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos alcança todos os dias. O amor que lida com as nossas paixões, com as nossas inclinações ruins, com a nossa maldade disfarçada de prestatividade, com a nossa inveja. Oh Deus, obrigado porque o Senhor tem quebrado essas distâncias que o orgulho promove entre nós e o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem moldado o nosso coração e tem transformado o nosso coração para que ele seja mais parecido com o coração do teu filho. Obrigado porque o teu filho deu o exemplo. Ele não merecia, mas ele foi ultrajado. Ele foi traspassado por causa da nossa falsidade, por causa dos nossos erros e por causa do nosso sentimento de altivez perante as pessoas que estão quebradas, Deus. O Senhor enxergou do alto daquela cruz toda a nossa maldade. O Senhor enxergou toda a separação que nós fizemos. O Senhor enxergou toda a dificuldade que nós promovemos para que as pessoas estivessem aqui dentro. E o teu amor foi derramado naquela cruz por nós que muitas vezes permanecemos aqui na tua casa, mas com o coração tão longe. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia da nossa compreensão, tem misericórdia da nossa servidura, tem misericórdia, ó Deus, das vezes em que nós ocultamos amor para as pessoas.
das vezes que não agimos compatíveis com o teu amor, que é tão rico em dar amor, em oferecer amor outra vez, em estender a mão outra vez, em dizer eu te amo outra vez, em dizer eu te aceito outra vez. Perdoa, Deus, quando muitas vezes nós não agimos de acordo com o padrão que é Cristo Jesus. Que esse amor nos constranja, que esse amor gere uma ferida de amor nos nossos corações, para que cada vez que nós enxergarmos as pessoas lá fora com comportamentos tão diferentes dos nossos, nós sejamos confrontados pelo teu amor, pelo teu padrão e pela tua entrega, Deus nosso, Senhor nosso. Não permita que sejamos frios, não permita que sejamos indiferentes, não permita que nós vivamos os nossos dias na tua casa sem desfrutar das maravilhas que é termos um coração ensinável e um coração disposto a te obedecer e ser participantes da tua glória, Senhor. Que a gente ande na tua direção, que a gente ande na direção de um quebrantamento verdadeiro, da humildade verdadeira, de um amor não fingido, mas de um amor disposto, Senhor. É o que eu peço não só para mim, mas para os meus irmãos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Deus te abençoe.